Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Esqueci de colocar a trilha sonora, pera aí. Na verdade, deveria estar rolando. Tá rolando? Tá rolando, tá rolando. O vídeo de hoje é um FD, Ficção em Debate, de um anime que eu queria fazer review há muitíssimo tempo. Mas ele é longo, né? Ele tinha 2 temporadas nas metades e eu não fiz da primeira vez, eu dei uma parada, né? Pra não fazer sobre ele. É o Karasu wa Aruji wo Erabanai. Eu deixei ele terminar. Mas ele é um daqueles animes da temporada de verão que eu tô preso, que eu não consigo sair mais de lá porque eu não tenho mais tempo também, porque tem muito anime que eu gostei daquela temporada. E reviews infinitos sobre aquela temporada, e eu não saí dela ainda, tô preso em verão 2024. Até agora. Esse anime particularmente me chamou muita atenção, cara, no começo dele, porque ele é uma fábula. Ele lembra um pouco a China, né? Uma coisa mais chinesa, uma coisa mais de reinos de império. Busca de briga por trono, né? De possíveis reis, né? Possíveis imperadores. Conflitos de corte, né? Por assim dizer. E esse anime aqui, ele é bem... Como eu posso dizer? Ele é um anime fantasia, só que no meio do caminho ele vira um anime não apenas fantasia, mas uma espécie de drama maduro, onde tem um contexto ali não de ficção científica em si, mas de moral da história, que fica em aberto no anime, mas aberto no sentido de desfecho. Mas ele tem uma consistência no final da obra, assim, não chegou a acabar o anime, né? Não sei até onde ele adapta a novel, né? Mas tem uma consistência nessa obra que eu achei fantástica. Gravando a tela pra vocês verem comigo, né? Que eu tenho que saber o que eu tô falando, né? Karasu wa Aruji wa Erabanai, também em inglês como Yatagarasu, que não sei qual a tradução, né? The Heaven does not choose its masters. O corvo, né? Heaven aqui é corvo, né? O corvo não escolhe o seu mestre, né? Lembra que então, só pra embasar, né? Ele é baseado em novel, tá? Essa novel aqui. Tem 2 mangás dele aqui que eu vou colocar do lado, tá? Como suporte pra gente também analisar um pouco. De maneira breve, né? Essa novel aqui, que é uma novel, olha pra você ver, tem uma pegada bastante de shoujo, né? Um shoujo bonito, desde 2012 sendo feito, né? Julho de 2012, junho de 2012, na verdade. Ainda não sei se acabou, né? Não tem aqui nada de capítulo nem nada, tá? Tem uma outra história paralela aqui, uma side story. E a novel também, né? Além do mangá, da adaptação do mangá também tem essa outra novel. Essa aqui, essa aqui não tem nota, né? Essa aqui é uma obra bastante obscura, aparentemente, né? Pelo menos numa anime list. Essa side story de 2018, né? Essa outra novel, bem depois já desse drama histórico da primeira parte. Os 2 mangás, vocês podem ver aqui que esse aqui, Karasu ni Ritoe wa Niawanai, The Heaven of All Seasons, né? Que é a parte, acho que o primeiro arco da novel, né? Que também tem a primeira adaptação anime. A anime adapta toda ela, eu acho. São 4 volumes, 39 capítulos, finalizado já. Lançado em 2018, também bem recente, comparado com a novel que é de 2012, né? Esse aqui é o Karasu wa Aruji wo Erabanai, eu não sei se é continuação, mas é mais tardio, né? 2020, e tá ainda em andamento, sendo publicado esse mangá. Eu acho que por isso também que foi lançado o anime, né? Não tão pela novel, né? Porque quando lança mangá, o mangá fica popular, aí dá também uma espécie de chamariz para fazer um anime, né? Eu acho que essa obra tá fazendo algum sucesso, né? É uma obra madura, né? Essa parte que eu não sei se tá adaptando uma continuação direta daqui, mas eu acho que é. Essa aqui eu acho que é meio que um segmento da novel, né? Apenas. Esse capítulo especificamente eu acho que tem na adaptação em anime. Né? E aqui continua, né? Que é novamente o grande mestre, que é o imperador, meio que... É de fato a continuação, essa aqui é a prequel. Essa é a segunda parte da obra, né? É o grande imperador ali, o candidato a imperador, que é o grande corvo dourado, corvo lendário, né? Se fala. Esse corvo lendário, por sua vez, ele... Que é o protagonista, que eu vou pegar o nome aqui. Que é o... Wakamiya. Wakamiya é o personagem central, é o grande imperador. E o Kia é o grande sidekick, né? Como se fosse o suporte, né? O auxiliar.
E ele é o protagonista da obra na parte de destaque, assim, que ele é o mais centrado, né? Mas o real protagonista da obra é o Imperador, né? Que é o Corvo Dourado, o Corvo lendário. E ele, quando ele acontece de ele nascer dentre os corvos, né? Ele é o grande rei e ao mesmo tempo ele é o prenúncio de uma calamidade e ao mesmo tempo ele é o salvador da calamidade. É tudo ao mesmo tempo, né? E ele nasceu de fato o Corvo Dourado, que é o Akamiya. Mas por que eu tô falando de Corvo Dourado? Porque, como eu falei, é fantástico o anime. As pessoas são tanto seres humanos, né? Quanto corvos são antropomorfizados. Os corvos são entidades no seu corpo original, mas é como se fosse um licantropo, né? Um lobisomem, tanto lobo quanto homem. Mas aqui no caso de corvos, né? É um corvotropo. Corvotropo é péssimo. Mas enfim, o interesse de tudo isso aqui é que a parte do corvo, né? Que tem até os corvos que são transporte no anime, que são cavalos, chamados de cavalos, que voam, né? Cavalos voadores, né? São humanos, né? Que não podem mais voltar à forma humana. Só fica na forma de corvo e perde a capacidade de se tornar humano de novo e vira ali um subnível de sociedade, né? Um serviçal de baixo clero, né, de baixa status na sociedade. Mas tem todo o esquema ali das cidades, dos 4 reinos, Reino do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste. Reino Central. Reino Central é onde se governa. Os 4 reinos ao lado são das possíveis esposas. Aí tem o arco, que é a primeira temporada em si, né, que são os 12 primeiros episódios. É um arco muito bonito da esposa do imperador. E nesse arco aí tem as brigas de corte para ver qual a esposa que vai ser a esposa. E o final do 12º episódio, ou mais ou menos ali na metade do anime, é sensacional. Cara, é magnífico. É tipo um desfecho, desdobramento de investigação, né? Ele tem uma pegada meio mistério. Vai se desdobrando no decorrer de alguns episódios e vai apresentando o plot. Ele apresenta o desfecho desse primeiro arco e você olha toda aquela politicagem, aquele negócio assim, jogo sujo, né? Das princesas que elas ficam isoladas num castelo, ela não pode ter contato com ninguém e tal. Até que o príncipe vai escolher a sua esposa, né? Entre as 4 pretendentes de cada reino, né? Aí tem cada uma com a sua história, com o seu dilema de vida, seus conflitos. E aí você pensa, nossa, que anime interessante, anime de corte, né? Tem aqui o Imperador, que é todo um cara genial, inteligente, sagaz e maquiavélico, né? Um cara bastante nebuloso, que você não entende muito bem qual a sacada dele, que é o protagonista principal aqui, né? O Imperador. Você fica meio assim, cara, que cara estranho, ele tem uma sagacidade, mas ele é meio um anti-herói, né? Um cara meio escroto. Não dá pra gostar muito dele. Aí ao mesmo tempo você acompanha o nosso protagonista principal, que é o Yukita. Nome diferente. E aí tem o Sumiyo, que é o segurança do Akamiya também, né? Que é o segurança mais veterano, extremamente confiável, né? E aqui tem as esposas, a Asebi, a Masuho no Suzuki, a Shiratama, aqui é o Natsuka, que é o irmão do Akamiya, é irmão mesmo, tá? E a Hamayu também é uma das cortesãs, princesas, né, por assim dizer, né? E briga de corte, né, briga política. E o anime é muito bom nisso, porque a briga é muito densa, você tem a fantasia embutida nisso, e o mistério, as missões, e a sagacidade, e o treinamento do Ukiya, o Ukiya como o grande guarda-costa rebelde, né? Ele é de um dos reinos ali, se não me engano, do norte. Acho que é do norte, ele é um representante do norte, tá? Né? Ele é filho de uma família importante, ele é um nobre. Mas ele é um nobre que não dá a mínima pro cargo de nobreza e tal, né? Da hierarquia dele. E tem a sociedade, que é uma sociedade bastante medieval, assim, no sentido de modo de vida, mais medieval oriental, China, né? E parece uma sociedade cheia de ambiguidades. Tem o crime organizado, o submundo também, que é mega importante. Já no segundo metade do anime, depois do casamento, do arco, do casamento que não acontece, né? Dando spoiler, mas é bem interessante o desfecho daquilo tudo. Você vai ver o papel do grande imperador. E o papel do imperador é salvar, ou melhor, é evitar o apocalipse até que o apocalipse seja inevitável. E o apocalipse é muito sui generis, é muito surreal, assim, porque o apocalipse nada mais é do que o mundo deles entrar em colapso. E o mundo deles está entrando em colapso porque o mundo deles é uma aberração, é uma anomalia. É um mundo delirante de uma espécie de cúpula divina separado como um universo paralelo, né, do mundo humano. E tem um submundo entre o mundo humano e o mundo deles, que é o mundo dos macacos. Que é o mundo dos
Não sei se é licantropo macaco, no caso, igual corvo e coisa, mas acho que é mais ou menos isso também. É macaco, são bestiais, né? As criaturas carnívoras, brutais, que comem humanos e depois começam a comer também os corvos, né? E tem a saga da história deles, né? É todo o esquema de entender quem são essa entidade caçadora, brutalíssima, violentíssima, entender de onde vem, como é que funciona, como é que é a barreira do mundo, como é que é a transição para o mundo dos humanos, e por que esse mundo dos corvos, né? O mundo fantasioso, né? Paralelo, singular e ao mesmo tempo anomálico, né? Porque é uma anomalia, dos corvos está colapsando. E ele começa a se tornar uma fábula extremamente intrincada, porque tem ali todo o papel do imperador, tem o papel da sociedade, tem o papel do submundo, tem o papel ali da corte, né, do briga de poder político, que é mais ou menos pacificada na segunda parte. E aí você vai entrando ali nos âmbitos mais de apocalipse mesmo, tá? E do poder do imperador, e até o imperador quando ele é ferido, tá? É mó triste. Mas de todo modo, é tão bom esse anime, ele é tão bem roteirizado, ele é tão bem dirigido, ele é tão bem apresentado. Ele é um tipo de um drama meio josei, assim, que você menospreza um pouco, porque você acha, não, deve ser um negócio pra menina, né? Deve ser uma coisa meio de harém inverso, talvez, homens bonitos e tal, mas na verdade não. É um anime de corte, né? Um anime de politicagem na corte, mas ao mesmo tempo de transição disso para uma fantasia existencialista, tá? E é uma fantasia existencialista bastante interessante porque ela dá um desfecho de catástrofe apocalíptica. E essa catástrofe apocalíptica do anime, ela vai se desdobrando de maneira tão interessante que você vai, nossa, cara, então é para isso que serve o imperador? Nossa, as rachaduras do mundo aqui que vão dar no mundo humano. E os humanos é outro mundo, é um mundo paralelo, é um mundo que o imperador está protegendo. E daí tem a ver também com a mitologia do corvo e do não sei o que lá. Aí tem a ver com a cultura da China, como se fosse um conto ali dos deuses, um mundo divino, algo do gênero, né? Você começa a ver esse mundo aqui como um mundo meio isolado, né? Um mundo bastante fora da casinha, né? Por assim dizer. E os personagens são muito bons, é muito bem construído os dramas, né? Os arcos de personagens. Os conflitos ali políticos são muito intensos, são muito densos. O papel de cada personagem também vai se desvelando depois, logicamente, depois que é utilizado o papel e tem o desfecho, fica mais morno, né? Tipo esse personagem aqui que é o irmão do imperador, né? O arco do Natsuka é bem interessante porque você pensa que ele é o rival. Depois você vai vendo como é que vai se desdobrar isso, e na verdade ele é o cara que dá suporte, porque ele entende a missão do irmão dele. Ele é o cara que trai a ganância da corte, que quer um golpe de estado, tá? Contra esse excêntrico imperador, que é o herdeiro, né? Que é o Akamiya, que é excêntrico mesmo, que faz coisas, assim, deselegantes, né? Bastante deselegante. Ele é bastante não é polido, né? Ele tem umas... Ele é muito inteligente, ele é muito bem formado, bem inteligente, estrategicamente também. Ele tem muitas coisas que ele vai bolando, uns planos, ele vai enganando as pessoas, né? E ao mesmo tempo, ele, além de enganar as pessoas, ele também tem um suporte ali do entendimento das pessoas que apoiam ele, da função dele, da centralidade dele na história, né? E no poder que ele tem também sobre o cenário como um todo, né? Sobre o mundo como um todo. E como isso desdobra na fantasia, né? Na apresentação do cenário, eu achei um anime magnífico, cara. Eu tava vendo esse anime e tava falando, cara, que anime foda. Terminou a primeira metade do anime eu achando, nossa, que desfecho, né? Porque o anime é meio lento e meio bagunçado um pouquinho aqui, né? Você fica um pouco cético quanto ao anime. Mas depois que o anime engrena, depois que você começa a acreditar e botar fé, aí o negócio mostra as cartas. E quando ele mostra as cartas, você fala, puta que pariu. Aí depois, a segunda temporada, ele já vai mostrando um arco mais aberto, né? Não uma coisa tão fechada, não uma coisa tão, digamos, teatral, né? Mas é uma coisa mais ativa, mais ação, mais conflito, no sentido de... Temos um problema, o problema mais imediato, o problema mais agressivo, né? E esse segundo arco é um arco bastante tenso, porque tem uma risco de vida, né? É uma situação de mistério, né? Ele vai abrindo o arco, vai desdobrando os elementos e você vai falando, cara, que anime legal. Cara, é muito bom essa fantasia. É tipo isso, cara, o anime ele vai amadurecendo, ele já é maduro, né? Ele vai amadurecendo um pouco no começo, depois o anime te ganha já, né? Você só vai aproveitando, cara, porque é uma história tão da hora, assim, é uma novel que vai ser adaptada em anime, mas é uma história tão da hora, assim, é uma história tão agradável, é uma história tão imersiva,
E é bem feita, sabe? É uma história que dá gosto de... É como se eu tivesse sentido saudade de um livro que eu li no passado, sabe? Ela é meio nostálgica, sabe? Aquelas literaturas bem feitas. E eu simplesmente adorei a obra, assim. E eu fiquei muito triste que acabou o anime. O anime acaba em quantos episódios? Ele acaba em 20 episódios, né? Ele é um anime precoce, ele tem 10, né? E, meu, eu fiquei, cara, acabou por quê, mano? Nossa, que história foda. Eu tô meio seco pra que a segunda temporada, né? A continuação aconteça, porque fica em aberto, né? E você sabe que vai acontecer também é uma coisa bastante triste, assim, né? E o cenário ele pode ser utilizado de maneira bem flexível. Ele me lembra um cenário muito... Cara, é um Fushigi bem feito, tá ligado? É essa vibe, assim. Fushigi foi muito mal feito, né? Mas tem outros animes desse nível de... Meio shoujo, josei, mas é um josei meio histórico, né? E ele é fantástico, né? Porque ele tem elementos de fantasia. Como eu falei, dos corvos e tal, da próprio cenário ali, de ser um cenário a parte do mundo real, né? É tudo muito legal. E é uma coisa que mistura um pouco China, um pouco Japão, né? Não, fico meio ambíguo, não sei se é meio Japão, é meio China, eu fico meio ambíguo, não sei. Mas acho que é mais China que Japão, parece mais China. Ou talvez o Império do século X, XI do Japão. Porque eu conheço mais do Japão no século XIV, XV em diante, né? Até o século XVII. Que é até a reunificação do shogunato, né? Do shogunato Tokugawa. Mas aqui lembra uma corte mais do século X, século IX, né? Uma coisa mais antiga. Então pode ser mais por isso que eu peguei esse mal-estar, porque essa história do Japão ela é cindida, né? O século XI, ou antes do século XI, na verdade, era bem diferente a cultura no Japão. Aí ela vai amadurecendo até descambar no século XIV, XV e dar o que a gente entende por Japão medieval mesmo, né? Que é medieval entre aspas, no Japão antigo. Então, lembra um pouco mais antigo ainda, né? E lembra mais China por causa disso, nesse caso, né? É a minha visão, pelo menos. E, assim, é bem interessante. Esse aqui é o macaco violento que eu tava comentando, tá? Da segunda metade do anime. Essa é a forma antropomorfizada do humanoide em forma de macaco. Né? Um símil violento, né? Bem grande, bem forte. Então, esse é o anime, tá? Cara, como eu vi esse anime faz, ó, muito tempo, ele tem muito detalhe, é muito bacana de ver, assim, os desdobramentos dele. Eu tô passando mais por cima, assim, né? Pincelando as características gerais. Porque as características pontuais, assim, eu realmente, de cabeça, assim, eu não tô pegando, assim, não tem memória pra trazer aqui. Fala de personagem, de evento de personagem. Tem uma personagem que eu acho fenomenal, que é essa mulher, tá? A Hamaryu. A Hamaryu é foda, cara. Nossa, a Hamaryu mata a pau. Mano, e outra que mata a pau é a Sebi. A Sebi é terrível. Cara do céu, dá medo dela. Terrível a Sebi. Personagens extremamente complexos, sabe? E medonhos. Mas claro que o Imperador ali é o mais sagaz, o mais fodástico e tal. De todos. E o que ele vai fazendo com o escudeiro dele, que é o Yukiya, vai ficando mais divertido, porque Yukiya só se lasca. Yukiya é o saco de pancada, é o confiável Sam, né? O Frodo e o Sam, né? É como se fosse o Sam, né? O escudeiro, o protetor. Mas é muito legal a posição que ele vai desenvolvendo na obra como um todo, né? Ele vai ganhando várias camadas, assim, né? E as funções também, é bem interessante como ele vai desdobrando as ações dele como suporte mesmo. Até porque ele é suporte mesmo, tá? Ele não é protagonista. Ele é realmente suporte. Mas é um suporte muito bom. Ele rouba a cena. Ele é muito bom como suporte. Mas é isso, galera. Então, esse foi o nosso anime Karasu wa Aruji wo Erabanai, tá? Essa foi a minha review, um pouco complexo, porque também não dá pra falar muito. Esse aqui é o Corvo Dourado, né, no caso. Não dá pra falar muito porque minha memória não é grande coisa, né? Mas recomendo de coração. Foi um dos animes que eu mais adorei nessa temporada. Junto com The Fable, entre outros, né? Porque teve ótimos animes. Essa temporada, assim, me deixou muito feliz. Mas esse aqui eu recomendo de verdade, cara. Puta história bacana, assim. Sem preconceito. É bem diferentão. Ele não é clichêzão. Não é aqueles animes clichês, sabe? Ele é um anime mais histórico e tal. Tem uns elementos ali, obviamente anime, né? Umas coisas mais básicas, né? Mas ele conta uma história de maneira diferente, né? Ele não é a mesma coisa de sempre. E ele é bem original, ele é bem sagaz, ele tem coisas bem interessantes. Eu recomendo de verdade, é um anime que é bastante diferente comparado com a média, né, por assim dizer. Apesar de não ser também lá, grande coisa diferente, né. Mas ele é bem feito, tá? Ele é bem redondo, ele é bem consistente.
a consistência dele durante a obra, durante o anime desdobrando-se, open, end, animação, direção, toda a trilha sonora em si, né, a parte de tempo, né, como a temporalidade da direção, né, as sacadas, os arcos em si, e os próprios personagens, né, são muito bons. Então o anime é muito bom mesmo, cara, muito bom mesmo, recomendo de verdade. Mas é isso, obrigado pela presença, galera. Desculpa qualquer coisa aí, esse é o vídeo que eu posso fazer no meu tempo livre, né, porque eu tô sem tempo. E semana que vem eu venho com outro vídeo aleatório, fazendo aí uns pingadinhos, né, um vídeo por vez, de uma temática por vez, uma vez por semana, né, fazendo rodízio de vídeo, tá, de temas, né. Mas é isso, esse aqui é FD, aí a próxima, se não me engano, é NM, ou talvez a F, não sei ainda. E depois volta para Filosofia Viva, FV, e daí volta para FD de temporada. Enquanto no domingo eu vou tentar manter o máximo que der os meus FDs de domingo, mas não posso prometer. Como eu gosto de deixar fixo o domingo, caso que isso é uma tradição do canal, eu quero manter os FDs, mas não sei até onde eu vou aguentar. Mas vou tentar, tá? Então é isso, pessoas. Até depois aí. Valeu pela presença e até a próxima. Falou, Zé.